lembrar aqui a vocês as leis de Kepler, vocês lembram? Primeira lei, os planetas giram em torno do Sol fazendo trajetórias elípticas com o Sol num dos focos, certo? Então as trajetórias dos planetas são elipses, no qual o Sol está num dos focos. Essas elipses, a gente sempre faz um desenho assim, com uma elipse com excentricidade grande, para poder visualizar o que é uma elipse. Na realidade, os movimentos são muito próximos, da grande maioria dos planetas, muito próximos de movimentos circulares. O da Terra é quase circular. Segunda lei, o raio vetor que liga o planeta ao Sol, ele percorre áreas iguais em tempos iguais. O que quer dizer isso? Supondo que eu desenhei bem, essa área é igual a essa, que é igual a essa. Então o que significa isso? Onde é que a velocidade é maior? Para ter uma ideia da velocidade, a gente olha aqui para o arco que ele percorreu. Se ele levou o mesmo tempo para percorrer esse arco que esse, onde é que a velocidade era maior? Aqui. Ele andou mais no mesmo instante de tempo, no mesmo intervalo de tempo. E a terceira lei diz que o quadrado do período é proporcional ao cubo da distância média ao Sol. A distância média aqui é a média entre o afélio e o periélio. O afélio é a distância maior ao Sol, o periélio é a distância menor. Essa média vai dar uma dimensão dessa elipse. Então essas são as três leis de Kepler. Elas foram descobertas analisando os dados experimentais feitos pelo astrônomo Tycho Brahe, e sem uma explicação teórica. Depois, quando Newton desenvolveu a dinâmica, ele conseguiu deduzir estas leis da equação, simplesmente dessa lei que descreve a força gravitacional entre os corpos, como sendo G, M1, M2 sobre R ao quadrado, e apontando na direção para o centro. Certo? Então, um exercíciozinho para a gente fixar bem. Então, vamos lá. A pergunta é o seguinte. Eu tenho um satélite numa órbita circular geoestacionária. Qual a altura dessa órbita e qual a velocidade dessa órbita? Eu tenho aqui a Terra e eu tenho um satélite aqui. E esse satélite está numa órbita geoestacionária. O que significa órbita geoestacionária? Ele está circulando a Terra com o período de um dia. De maneira que quando ele dá uma volta completa, a Terra também deu essa volta completa. Então a posição dele, visto de alguém aqui da superfície da Terra, é como se ele estivesse parado. Mas não está parado, ele está circulando. Certo? Então vamos imaginar assim, aqui está a Terra, eu tenho um satélite circulando aqui com a velocidade angular ômega, ou com um período t. Que velocidade angular? Que período é esse? O período t é igual a 24 horas, não é isso? O que é que eu posso afirmar? O que é que a segunda lei de Newton me diz sobre esse movimento? Se é um movimento circular com velocidade uniforme, quanto é a aceleração? Ômega 2, R. Quem é R aqui? É essa distância daqui para cá, que é o raio da Terra mais a altura h. Então essa vale a aceleração centrípeta. Mas o que é que eu posso afirmar sobre essa aceleração centrípeta? Ela é devida a qual força? Força-peso. E quanto vale a força-peso? Não é mais mg. É um mg, mas o g minúsculo agora mudou. Então essa força-peso vai ser a massa do satélite vezes g, massa da Terra, dividido por quem? Por esse r minúsculo ao quadrado. Então, eu vou ter de igualar essa força-peso a massa vezes a aceleração.
Então eu vou ficar com massa, G massa da Terra dividido por R ao quadrado, é igual a M ômega 2R. Certo? Cancela M com M. Eu tiro que G massa da Terra é igual a ômega 2 R a terceira. Quanto é esse R? Aí eu tenho de tirar aqui o valor de G, massa da Terra. Tenho de ter esses valores para poder tirar. E daqui eu tiro o valor de R. Certo? Então, com essa expressão eu tiro o valor de R. Se a gente fizer esse cálculo, eu acho que dá 6.000... Eu não estou com os valores aqui. Qual é a velocidade? Como é que eu posso tirar a velocidade desse satélite? Dessa expressão eu tiro o raio do movimento dele. Ômega vale quanto? Para esse movimento? Para o movimento geoestacionário, ômega vale quanto? Ômega é a velocidade angular. É a quantidade de ângulos em radianos que ele percorre dividido pelo tempo. Ele dá uma volta completa em quanto tempo? Em 24 horas. Então a velocidade angular é 2π dividido por 24 radianos por hora. É conveniente transformar em radianos por segundo para a gente continuar trabalhando no sistema internacional. Pego esse valor de ômega, coloco aqui, o valor de GMT, eu tiro o valor do raio. E a velocidade? Como é que eu vou descobrir a velocidade do satélite se eu sei o ômega e o R? Que movimento é esse? Circular. Se o movimento é circular, V é igual a ômega R, concorda? O que isso aqui tem a ver com as leis de Kepler, hein? Aparentemente nada. Mas o que acontece é o seguinte, o movimento de um satélite em torno da Terra está sujeito à mesma dinâmica que o movimento de um planeta em torno do Sol. A lei é a mesma, só que muda o quê? Em vez de ser a atração gravitacional do Sol sobre o planeta, é a atração gravitacional da Terra sobre o satélite. Então, um probleminha bem simples para a gente terminar. Marte está 52% mais distante do Sol do que a Terra. A partir desse dado, quanto dura um ano marciano? A distância de Marte para o Sol é 52% maior do que a distância da Terra para o Sol. Quanto dura o ano em Marte? Bom, o ano em Marte é uma maneira, como eu estou falando, meio que de brincadeira, brincando com vocês. Um ano é um ano terrestre, eu estou falando do ano marciano. Quanto tempo Marte leva para dar uma volta completa em torno do Sol? O que é que a terceira lei de Kepler nos diz? Os quadrados dos períodos são proporcionais a quê? Ao cubo da distância. Então, se eu tenho um fator, qual é o fator que relaciona a distância de Marte com a distância da Terra? 1,52. Eu pego 1,52 e elevo ao cubo. Multiplico isso por um ano ao quadrado. E eu vou ter o quadrado do ano em Marte.